Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiver assistindo meu vídeo em qualquer outro país. Uma ótima tarde para vocês e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo hoje, mas alegria mesmo, porque hoje eu estou muito bem, olha aqui, eu estou bem melhor do que ontem. Hoje eu estava bem melhor de saúde, consegui sair, fui ao banco, recebi minha aposentadoria, paguei bastante contas, né? Porque a vida da gente é sempre pagar contas, né? Paguei bastante contas e cortei cabelo, fiz a barba. Aqui, hoje eu tô bonito. E eu gostaria de iniciar o meu vídeo aqui hoje batendo um papinho aqui, né? Tendo aqui um dedinho de prosa com um amigo que está fazendo uns comentários no meu canal aqui, uns comentários um pouco depreciativos. Bom, mas preste atenção, eu não estou falando mal dele. Ele não é um camarada grosseiro, ele não é mal educado. Ele é apenas uma pessoa desagradável. Porque tem diferença entre grosseiro, mal educado e desagradável. Ele é uma pessoa desagradável. Esse senhor, o nome que aparece no perfil aí é Paulo Ramos. Senhor Paulo Ramos. O Paulo Ramos diz que eu tenho muitos erros de português, que muitas vezes o meu português confunde, né, as pessoas, né, porque... Então o senhor Paulo Ramos fez uma depreciação aqui do meu trabalho. Bom, eu queria dizer para o senhor Paulo Ramos algumas coisinhas. Bom, primeiramente, senhor Paulo, eu não estou aqui dando aula de português, não. Estou aqui falando da palavra de Deus, né? O que vocês, como testemunha de Jeová, que eu suponho que o senhor seja, deveria fazer o mesmo, mas vocês não fazem. Eu estou aqui falando da palavra de Deus e isso aqui eu faço com muito prazer. E procuro falar com simplicidade. Tem muita diferença, eu procuro falar com simplicidade. Para que o meu irmão que está lá na roça, aquele que lavra a terra para colocar o sustento na nossa mesa, se ele pegar o seu smartphone, abrir ali no meu vídeo, ele vai entender o que eu falei. E quero que o médico, o advogado, o engenheiro também, que estiver lá no seu escritório, também se abrir o seu smartphone ali e assistir o meu vídeo, ele também entenda. Então eu estou procurando um meio termo, eu estou procurando assim, ó, um meio termo, uma coisa boa para todos. É isso que eu estou procurando. Não é que eu seja uma pessoa ignorante, não. Graças a Deus eu não sou, não. Eu vou mostrar para o senhor porque eu não sou ignorante. O senhor falou para mim que nunca é tarde para a gente aprender, né? Que eu devo estudar português porque nunca é tarde para a gente aprender. Pois eu atendi o trabalho, pois eu atendi a sugestão do senhor. Quando eu saí das testemunhas de Jeová, eu procurei uma faculdade de teologia e formei em teologia. Eu sou formado em teologia, senhor Paulo. Olha aqui para o senhor ver, olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui para o senhor ver. Ó, eu sou formado em teologia. Já faz, portanto, 5 anos. Já faz 5 anos que eu formei na faculdade de teologia, tá bom? E graças a Deus eu sei falar, sei pregar. É claro que eu não sou um dos melhores e nunca acho que eu não preciso aprender. Eu sempre acho que eu tenho que aprender um pouco de tudo. Tanto a falar, às vezes eu deixo a desejar. Para pregar, às vezes eu deixo a desejar. Mas não é tanto igual o senhor está falando, não. Eu estou achando que o senhor exagerou um pouquinho, viu? O senhor exagerou um pouquinho nas palavras, tá bom? Então o senhor me desculpa aqui, eu não estou querendo ser grosso com o senhor, não. Estou apenas batendo um papo com o senhor. Assim como o senhor tomou a liberdade de bater o papo comigo, lá nos comentários, eu também estou tendo a liberdade de ter um papo com o senhor aqui. E tem uma coisa, eu queria falar mais algumas coisinhas para o senhor aqui. Se o senhor quiser assistir os meus vídeos e me tratar com respeito, ótimo, fico feliz do senhor assistir. Agora, se o senhor quiser assistir para depreciar, para falar mal, para depreciar os meus vídeos, não, vai assistir vídeo de outro para lá. Se o senhor quiser, o senhor está querendo assistir vídeos para aprender português, o senhor vai achar muitos aí, vai aprender português, hebraico, grego,
chinês. E o senhor encontra vídeo no YouTube aí para o senhor aprender o que o senhor quiser. Deixa os meus para cá. Os meus tem muita gente que gosta e tem pessoas aqui que não está nem aí se eu falei errado. Não, né, meu irmão tricolor? Meu irmão tricolor é das pessoas mais sábias que eu já vi no mundo. E ele nunca me criticou, não critica, não. Quando eu escrevo uma coisa errada lá no título do meu vídeo, ele entra em contato comigo, irmão, você colocou uma palavra errada no título do seu vídeo aí. Eu falo, irmão, muito obrigado pelo aviso, eu vou consertar agora. É assim que a gente faz, a gente não critica, não. A gente ajuda. Né, tricolor? Meu querido irmão do coração, aqui, ó, um abraço para você, querido, ó, que Deus proteja aí você e a sua família. Meu querido irmão tricolor, parece que ele é baiano. Ele mora em São Paulo, mas parece que ele é baiano. Ô povinho bom esses baianos, gente. Tem o Roberto, um lá de Uberlândia, um baiano também que reside em Uberlândia, que eu bati um papo com ele ontem. Ai, gente, esse baiano é dos bons, viu? Esse é um baiano arretado, viu? Ô, baianinho bom. Eu ainda vou conversar mais com esse baiano ainda. Esse baiano eu gostei demais. Mas, meus irmãos, agora brincadeiras à parte aqui, vamos ao trabalho. Eu levei o tempo só em brincar aqui, só em conversar. Eu gostaria de levantar uns questionamentos aqui para as testemunhas de Jeová. Bom, eu tenho certeza que elas vão me responder. Eu tenho certeza. Certeza absoluta. Por quê? Por que eu posso ter certeza? É porque as testemunhas de Jeová, elas são assim, ó. O corpo governante recebe as coisas diretamente de Deus. Deus passa direto para o corpo governante. E o corpo governante passa direto para as testemunhas de Jeová. Então, por isso, as testemunhas de Jeová têm capacidade para responder qualquer pergunta, para resolver qualquer questionamento. Então, eu tenho aqui alguns questionamentos para as testemunhas de Jeová. E espero que, assim como o senhor Paulo Ramos entrou em contato aí para me criticar, ele entra em contato comigo nos comentários aí para me explicar as questões que eu vou levantar aqui. Viu, senhor Paulo? Eu vou levantar algumas questões aqui e gostaria que o senhor me respondesse. Vai ser uma satisfação para mim o senhor me responder mesmo. Eles dizem que esse Deus deles, esse Jeová, Ial, Javé, Ial, esse Deus que eles tanto vangloriam de dizer que invoca, eles dizem que esse Deus é o Deus dos primórdios da humanidade. Bom, segundo eles, Abel, Enoque, Noé e outros eram testemunhas de Jeová. Todos eram testemunhas de Jeová. Vocês é porque ficam duvidando, vocês é porque não têm fé. Turma de incrédulos. Meus irmãos, vocês vão te falar, não. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte aqui, eu queria que eles me explicassem como que isso foi possível, né? Jeová, Javé e Ial, como que isso foi possível, que esse Jeová, Javé e Ial fosse o Deus dos primórdios da humanidade, se a Bíblia diz que esse Jeová, Javé ou Ial é o Deus dos hebreus. Tá aí uma questão que eu queria que eles me explicassem. Eles dizem que esse Deus era o Deus dos primórdios antes de Noé. Ele já era o Deus. Era o Deus de Abel. Mas a Bíblia diz claramente que esse Deus era o Deus, né? A Bíblia diz que era o Deus dos hebreus. Agora, nós vamos entender quem são esses hebreus e quando que esses hebreus apareceram no cenário. Isso que nós vamos procurar entender aqui. Eu queria que eles me explicassem como é que esse Deus deles, né, é o Deus dos primórdios da humanidade, se ele é o Deus dos hebreus, aí a coisa não bate, não. Veja, meus irmãos, os hebreus, essa palavra hebreus, significa que é um povo descendente de Éber, né? Significa que é um povo descendente de Éber. E Éber era bisneto de Noé e neto de Sem. Éber era bisneto de Noé. Agora se esse Deus é o Deus dos hebreus, que são os povos originários de Éber, que era bisneto de Noé e neto de Sem, como é que esse povo, como é que esse Deus já era invocado
nos primórdios da humanidade. Eu queria que eles me explicassem isso. Bom, foi por volta de 2163 anos que esse nome passou a ser invocado, né? Que esse nome passou a ser invocado, então, porque veja que a descendência de Éber, ela foi formada por volta de 2163 anos, né? Depois do dilúvio. A descendência de Éber foi formada 2163 anos depois do dilúvio. Então isso significa que 2163 anos depois do dilúvio é que esse nome passou a ser invocado. Agora, essa conta que eu fiz, se vocês duvidar, é só vocês olhar no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículos 10 a 17, que vocês vão entender aí direitinho essa conta que eu fiz aqui para me chegar nesses 2163 anos. Bom, conforme vimos aqui, o nome Jeová, Javé, Yavé, Ial, né, não foi invocado, né, nos primórdios da humanidade. Não foi, Agora, segundo, tem outra pergunta, tem outra questão aqui que eu quero levantar aqui. Outra pergunta que não tem como não fazer. Como é que Jeová, Javé e Ial era invocado por Abel, Enoque e Jacó, se esse nome só foi revelado a Moisés, bem pertinho do Êxodo? Você sabia que nem para Abraão, Isaac e Jacó esse nome não foi revelado? Que esse nome foi revelado para Moisés? Você sabia disso? Você sabia que Isaac, você sabia que Jeová, Javé, Ial, como você queira saber, não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Não? Sabia não? Então nós vamos ver isso agora. Nós vamos ver isso no livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3. Ali Deus fala a Moisés e diz, olha aqui, ó. Veja Deus falando para Moisés, antes do Êxodo, Deus falando para Moisés. Deus falou para Moisés e disse, eu sou Jeová, Javé, o Ial. Agora preste atenção no versículo 3. Ó, eu sou Jeová, Javé, o Ial, como você queira dizer. Preste atenção no versículo 3. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, Javé, Ial, não lhe fui conhecido. Então veja, Êxodo capítulo 6, versículo 3, ali o próprio Deus diz que não deu a conhecer o nome dele para Abraão, Isaque e Jacó. Foi para Moisés que ele revelou esse nome. Agora, eu queria que vocês me explicassem, então, sendo assim, como é que Abel, Enoque, Noé e muitos outros foram testemunha de Jeová, se esse nome só foi revelado a Moisés? Eu queria que vocês me explicassem. E atenção num outro detalhe. Outro detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção. Quando esse nome foi revelado para Moisés, tanto Abraão como Isaque, como Jacó, já havia falecido, nem ossos mais talvez não existir. Já havia falecido há anos e anos. Mas veja, meus irmãos, a Bíblia traz muitas narrativas a respeito desse Deus, desse Deus Javé, Jeová, Ial. A Bíblia traz muitas narrativas. Mas sabe que a maioria dessas narrativas não existe provas arqueológicas. Não. A arqueologia não. A maioria delas, a arqueologia não comprova. Né? Então são apenas
fantasias, talvez fantasias do escritor. O escritor estava escrevendo ali, fantasiava, vinha na cabeça dele de falar sobre um Deus ali, ele colocava aquele Deus ali e não passava disso. Mas veja, eu vou mostrar para vocês aqui uma prova concreta aqui, que lá nos dias dos juízes, na época dos juízes, né, que foram de 1350 a 950 a.C., o povo de Israel não conhecia esse Jeová, não. É para vocês verem. Isto mesmo que vocês ouviram. Eu vou mostrar para vocês uma prova que nos dias dos juízes, a nação de Israel não conhecia esse Jeová, não conhecia esse Deus, Jeová, Javé, Ial. Porque vou mostrar que isso aí pode ser mais fantasia do escritor, né? Olha, no livro de Juízes, no capítulo 5, registra ali o canto de Débora. Vamos ver o que a Débora dizia nesse canto dela. Débora estava ali, né? Ela era juíza, então naquele tempo Deus escalava ali os juízes, né, para defender o povo. E ela estava convocando as pessoas para exaltar um Deus, que certamente não era o Deus deles, era outro Deus. E, quer ver? Olha aqui, ó. Débora exalta. Esse Deus que Débora estava incentivando os israelitas a conhecer, ela exaltava ele como um Deus guerreiro que saiu de Seir marchando pelos campos de Edom. Então ela disse assim, ó: a terra estremece e o céu goteja, e as nuvens gotejam água, e define como o Deus guerreiro. Então veja, a juíza Débora estava ali incentivando eles a conhecer esse Deus, né? Que saiu, né? Esse Deus que saiu marchando da terra, pelas terras de Edom, né? Ela classifica ele como um Deus guerreiro. Então isso está mostrando que ali nos dias dos juízes eles não conheciam esse Deus, que a Débora, a juíza Débora, estava convocando o povo de Israel, a nação de Israel, a conhecer esse Deus. Agora, meus irmãos, a era, igual eu já falei, a era dos juízes, ela foi por volta do ano 1350 a 950 a.C., né? Porque ali a gente não tem uma data específica, né? Porque tudo feito na base da arqueologia, a gente não tem uma data exata, mas a gente sabe que é por volta disso aí. Então, isso quer dizer que se o êxodo foi completado por volta do ano de 1507 a.C., conforme alguns dizem, então quer dizer que mais ou menos uns 500 a 400 anos depois do êxodo, os israelitas não conheciam o Deus Jeová, Javé, Ial. Os israelitas não conheciam. Viram, meus irmãos? Viram que há uma discrepância muito grande aqui? Por quê? Porque ali, mais ou menos de 500 a 400 anos depois, a Débora estava incentivando eles a conhecer estava dizendo para eles quem era aquele Deus, que eles não conheciam. Ela estava dizendo, é um Deus que está vindo de Seir, marchando, um Deus poderoso, um Deus que transforma nuvem em chuva. É isso que a Débora estava dizendo. Portanto, Débora estava incentivando. Viram, meus irmãos? Então, isso prova que até mesmo o êxodo pode ser uma invenção. Até mesmo o êxodo pode ter sido uma fantasia do escritor. Pode não ter havido êxodo, pode não ter havido esse Moisés, pode muitas coisas. A gente, na Bíblia, né, irmão Narciso? Na Bíblia a gente não tem certeza de nada, porque é tudo feito à base da arqueologia, tudo à base de coisas que já encontradas debaixo da terra há milhares de anos. Então a gente não tem como afirmar nada.
assim como as testemunhas de Jeová afirmam com tanta certeza que esse nome aparece 7.000, mais de 7.000 vezes nas escrituras hebraicas. Aparece mais de 7.000 vezes, coisa nenhuma, não. Isso é conversa fiada. Então, continuando, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma convocação para as testemunhas de Jeová. Eu gostaria de convocar vocês, testemunhas de Jeová, a vocês deixar de lado esses velhos que só regurgita na boca de vocês aquilo que interessa para eles e passassem a estudar a Bíblia. Vocês mesmos procurassem o alimento de vocês. Não deixa que eles preparem o alimento para vocês, não, porque eles preparam o que eles querem preparar. Eles preparam o que interessa para eles que vocês vejam. Para eles que vocês vejam. É isso que eles querem. Então, faça assim. Prepare vocês mesmos o alimento. Pega a Bíblia, pega a palavra de Deus, que vocês tanto acreditam, né, na palavra de Deus, e vocês mesmos pesquisam. Pesquisa. Pesquisa que vocês vejam que esses velhos aí, esses 9 trapaceiros aí, estão usando e abusando de vocês, vivendo no luxo às custas de vocês, enquanto vocês estão aí sofrendo, viajando para esses congressos, gastando dinheiro aí nesses congressos, fazendo doações para esses cafajestes aí. Enquanto isso, vocês estão aí sofrendo. Eles estão lá no luxo.